sou Caroline Dias, né, gerente de regulação da Voltalia. Agradeço a participação. Eh, que bom que antes o André já fez um breve resumo aí sobre tudo o que está acontecendo no setor e falou um pouquinho sobre o Mercado Livre, que eu acho que é algo que talvez possa animar vocês um pouquinho, porque regulação é considerado algo um pouquinho chato. Normalmente, para logo depois do almoço, o pessoal fala, pô, falar de regulação é um pouquinho complicado, é um tema complexo, ninguém entende muito bem o que que é regulação. E que bom que ele já acordou vocês, e eu vou poder falar aqui um pouquinho. E para falar assim, a Voltalia, eu estou aqui representando, obviamente, geração centralizada, e a Voltalia é uma empresa francesa que ela está uma multinacional, ela está ao redor do mundo. E a gente, no Brasil, tem operação, um pouco mais de 1 gigawatt, divididos aí em mais ou menos 850 de projetos eólicos, o restante de projetos solares e algumas PCHs, 2 PCHs, uma no sistema isolado, que vai entrar ano que vem, e mais uma no sistema interligado, que vai entrar aí, se não me engano, em 2025. E por que que eu falo isso, né? Porque a gente está aqui, né? Você vê ali, a gente tem biomassa, storage, mas no Brasil mesmo a gente só tem wind, solar e vai entrar aí algumas PCHs. A gente tem passado um momento regulatório bem complexo. A gente está realmente passando por um momento complicado e algumas pessoas que já me conhecem aí de setor e conversam comigo, hoje já pararam e perguntaram, e as restrições, e os curtailments? Não, hoje eu vou falar aqui sobre o cenário regulatório um pouco geral, porque se eu for me ater ao que está acontecendo agora, a gente não sai desse assunto. E para eu falar um pouco do que a gente está vivendo agora, eu não tenho como fugir de apresentar para vocês um breve histórico e para vocês entenderem o contexto que a gente está vivendo esse ano. Por que que é importante eu falar do histórico? A regulação, ela é algo que, quando você está olhando aí para novas tecnologias, normalmente você olha para o futuro e tenta desenhar toda a regulação com a entrada de novas tecnologias e choques externos que você possa ter. E aí você tenta olhar para o longo prazo e traçar cenários, né? Vou traçar cenários aqui, o que eu precisaria desenhar para uma regulação seria primeiro eu mexer com isso, esse ou aquele aspecto. No entanto, o que a gente está vivendo hoje não é algo em que a gente pôde se planejar. É algo que a gente está tendo que correr atrás o tempo inteiro. A gente está sendo bombardeado o tempo inteiro por mudanças na regulação, mas são mudanças na regulação que refletem a conjuntura. E muitas vezes a gente fala assim, a ANEEL é a culpada, a ANEEL está fazendo uma bagunça, o ONS está fazendo uma bagunça, realmente ele está fazendo uma bagunça. Mas, na verdade, assim, não tem muito um culpado. O que a gente viveu desde 2020 está fazendo com que a gente passe por um momento realmente de estresse dentro do cenário regulatório. De 2020 e 2021, a gente vou apresentar para vocês uma conjuntura setorial que seriam os choques externos que a gente estava vivendo no nosso setor. A gente teve Covid e muitas coisas provenientes disso, né? Então, a gente passou a ter ali Covid, uma queda na demanda, passamos a ter uma sobrecontratação das distribuidoras. Tivemos também um aumento da geração distribuída, que não era previsto nos moldes como aconteceu, né? Ou seja, geração distribuída, ninguém imaginava que pudesse dar o boom no momento que deu o boom. Haviam algumas projeções que erraram mais ou menos ali o timing que isso aconteceria. Então, isso acaba sendo mais um choque externo, porque você foge do planejamento setorial. A gente teve aí, junto com isso que estava vivendo, uma inversão da janela hidrológica. Nos anos anteriores, a gente estava passando por um risco de déficit, tanto que levou ali a uma necessidade, em 2020, a ter 2021, se não me engano, 2020 planejar, e 2021 ter o primeiro leilão de contratação de energia de potência, de reserva de potência, mas ali em 2020 e 2021, essa janela do risco de déficit começou a mudar. Você estava saindo ali de um risco hidrológico para passar a ter excesso de chuvas. Queda da demanda, ela impactou também o Mercado Livre, ou seja, conforme fui tendo queda de demanda, eu fui tendo problemas no meu Mercado Livre também, que eu já tinha ali uma dificuldade de planejamento. Aumento de CAPEX. O Covid, ele não impactou, obviamente, somente o mercado interno, ele não impactou somente o mercado de energia, ele impactou todo e qualquer mercado. E isso envolve o mercado
de desenvolvimento das próprias tecnologias em si e também das matérias-primas. Então, a gente teve ali impacto em toda a indústria, que impactou também no CAPEX dos nossos projetos. Quando a gente vai ali para 2022, 2023, a gente começa a ter outros cenários. Demanda geral continuou baixa, dúvidas ainda permaneciam nos CAPEX dos projetos, que agora a gente está começando a entrar num cenário um pouquinho mais tranquilo, de conseguir, né, ter um horizonte de planejamento de preços. Continuamos com o aumento de geração distribuída, continuamos com o aumento de sobrecontratação das distribuidoras, essa demanda ela não voltou, principalmente, não só teve um aumento de carga ali pelos consumidores, mas a gente teve um aumento muito expressivo de geração distribuída, impactando a carga líquida. Por isso, por mudança de janelas de preços, por problemas de aumento de demanda, tivemos preços spot baixos. Aí a gente começa a ter, início de 2023, algo que também não estava sendo previsto: gargalos no sistema de transmissão, como nunca antes visto na história desse país. Além disso, a gente também estava passando por choques externos, que impactam toda a cadeia de fornecimento. Muito mais ali no mercado de gás, que acaba sendo um choque externo que beneficia a gente de renováveis, mas a gente teve a guerra da Ucrânia com a Rússia, que trouxe uma visão nova de cenários de possibilidades para o futuro. Fora isso, a gente vai ter um problema, que esse problema ele começou mais agora nesse ano, né? E se intensificou, não vou falar aqui muito a respeito disso, mas se intensificou mais aí nos últimos meses, que é o aumento de restrições em eólicas e solares. Só que qual é o problema? Não é problema, não é só problema de passar por todos esses choques externos. Porém, além de passar por choques externos, estávamos passando por choques externos, eu não estou falando de externos internacionais, eu estou falando de externos ao setor externos ao setor de energia, alguns internos, mas externos no sentido de você não conseguir planejar, né? A gente estava passando desde 2016 por um debate de modernização setorial que se intensificou a partir de 2019. Então, eu já estava ali num planejamento regulatório de mudança estrutural do setor elétrico como um todo. No entanto, eu começo a planejar essa mudança e, junto com uma mudança que eu já estava planejando, que mexeria com todas as minhas bases, mas eu permanecendo no meu setor bem, eu tive isso tudo no meio do caminho. Agora eu vou passar aqui para vocês para um timeline mais regulatório. O que acontece quando começa a acontecer essas questões aí relacionadas aos choques externos? A gente começa a ter que olhar por o problema que a gente está vivendo e começa a ter que achar solução regulatória para poder resolver. Muitas vezes você tem problemas que eles vêm e começam a desestruturar uma parte do setor. Né? A Covid, por exemplo, desestruturou as distribuidoras de energia no primeiro momento. Porém, você pode ter, e teve ali um monte daqueles problemas que eu mostrei para vocês, que impactam o setor como um todo. Impactam geradores, impactam consumidores, impactam todos os agentes. E aí você começa a ter que olhar para a regulação e falar assim, pô, a regulação como está não está resolvendo mais. Eu começo a ter que mudar. Só que aí começa a ter que todo mundo a pensar em mudar. Não só a gente dentro das empresas começa a pensar o que teria que mudar na regulação para poder resolver os problemas, mas as instituições também fazem o mesmo raciocínio. Então, vai vir a ANEEL, vai começar a falar assim, não, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo outro. Vem o operador começa a pensar outras coisas. O ministério começa a pensar outras coisas. E outra coisa que eu não falei também, que aqui no meio do caminho a gente teve troca de governo. E uma troca de governo muito discrepante. Né? Então, assim, toda troca de governo, ela também mexe com essa base futura. Eu vou apresentar aqui para vocês um timeline, mas eu não vou me ater muito no detalhamento. Mas isso daqui é só para a gente poder fazer um raciocínio e olhar a trajetória do que mudou nesses últimos 2, 3 anos e que vai levar às próximas mudanças dos próximos anos. Esse ano de 2019 foi um ano que a gente estava começando, como eu falei para vocês ali, da modernização setorial. Então, aqui eu estou trazendo a consulta pública de lastro e energia, que é a grande consulta pública que mexe nas bases estruturais do setor. Obviamente, não vou poder explicar aqui o que seria,
Mas é só para vocês terem uma ideia do que em 2019 a gente já estava debatendo. Acabou ficando para trás, tá? Ninguém hoje está falando muito em lastro de energia, porque a gente tem outras coisas para falar que são bem mais emergentes. Mas no ano de 2020, eu estava tendo que ainda resolver o problema que eu estava tendo do impacto da Covid. Então, eu vou ter ali a conta Covid das distribuidoras e, além disso, eu vou ter uma necessidade de uma revisão dos subsídios setoriais. Por quê? Porque tem um impacto no consumidor final. O consumidor final já não estava tendo demanda, tarifas de distribuidora subindo. Enfim, tive a medida provisória 998 de setembro de 2020, determinando o fim do desconto do principal subsídio das energias renováveis, que é o 50% de desconto na TUST, que é a tarifa de transmissão de energia elétrica. Aí aqui também a gente teve, por conta do cenário que a gente estava vivendo naquele momento, aquela questão do leilão de capacidade de potência. E isso daqui ainda era uma tentativa de resolver aqueles problemas que a gente estava vivenciando em 2020. Quando a gente chega em 2021, a gente, dentro de todo aquele cenário, a gente já tinha uma mudança prevista, que era a mudança da entrada do preço horário. Não foi decidida ali em janeiro. Ela era uma determinação que já estava sendo trabalhada muito tempo antes. Você teve um ano de período sombra, ela tinha aquele ano para entrar. Foi um casamento complicado, porque você teve uma mudança muito grande num ano muito complexo, mas infelizmente era aquilo, era a regra do jogo. Março de 2021 é promulgada a Lei 14.120, que é a lei resultado da MP 998. Então, ela determina o fim, a data certa do fim do desconto na TUST. Aí eu também vou ter a resolução que desenha o Constrói das eólicas. Eu vou ter diretrizes de leilão de reserva de capacidade de potência. Eu vou ter revisão de metodologia do cálculo da TUST. Primeira consulta pública. Começo a rever a forma como isso é calculado, para poder conter distorções que poderiam estar existindo. Vou ter ali uma alteração da resolução de outorgas, uma primeira alteração. E eu vou ter, em novembro de 2021, aquilo que era tão esperado já por um bom tempo, que era a resolução das usinas híbridas e associadas. Mas tudo isso daqui já era bastante mudança. Só que não para por aí. Quando a gente chega em 2022, a gente fala, opa, já consegui resolver ali talvez um problema que eu estava tendo, de alguns ajustes que eu precisava, que já estava até planejado na minha regulamentação. Mas eu chego em 2022, eu tenho ali a Lei 14.300, que passa a ser o marco legal da geração distribuída, que aí vai definir mesmo alguns aspectos que já precisavam estar sendo bem trabalhados desde antes, mas por alguns problemas a ANEEL demorou a regulamentar e aí veio através de lei. E aí a gente vai ter março de 2022, que é tido como aquela grande corrida do ouro, né? Como lá, desde a medida provisória 998 e depois com a lei 14.120, eles determinaram uma data final. Essa data final é março de 2022, para que os agentes de renováveis, eólica, solar, entrassem com seus pedidos de outorga e tivessem os 50% de desconto na TUST. Isso daqui era algo que já era previsto em lei. No entanto, da forma como veio a lei, não foi uma forma, talvez, poderia ter sido como alguns agentes na época pediam e a gente debatia, de ter um escalonamento, né? Você não determinar um prazo final. Por quê? Causou um gargalo no setor. Todo mundo, obviamente, chegou, correu com seus projetos, desenvolveu tudo que poderia desenvolver, porque a gente está falando de um mercado. A gente aqui é um mercado, a gente busca retorno financeiro. Ninguém aqui é altruísta por natureza. A gente quer colocar os projetos renováveis de pé, mas obviamente que tem que ser sustentável financeiramente. E o desconto na TUST é algo que dá uma sustentabilidade muito, muito grande para os projetos de renováveis. Então, chegou aqui em março de 2022, você teve essa corrida que é chamada corrida do ouro, que ficou comum no mercado de ser chamada assim. Isso levou ao início de todo o andamento que você teve regulatório daí para frente. Porque você levou a um gargalo setorial. Não teria como o setor elétrico precisar de 200 gigawatts de eólica com desconto na TUST da forma como veio naquele momento. Teria um impacto gigantesco para consumidores, enfim. Começou-se a ter um monte de problemas provenientes aí, talvez disso daí. Mas eu ainda, além de eu ter isso, eu ainda tenho outras coisas que vinham andando e que já eram previstas no meio do caminho.
leilão, né, diretrizes para leilão de reserva de capacidade. Voltamos lá na discussão da metodologia da TUST, que era algo que, enfim, estava sendo muito debatido. É uma questão que fica surfando ali se ela é uma necessidade regulatória, se ela é uma necessidade de política pública. Só que, voltando aqui, antes de eu ir ali, voltando aqui, a gente tem a instituição do Programa Nacional de Hidrogênio. E aí a gente lembra lá na guerra da Rússia e da Ucrânia. A gente tem que pensar que também choques externos não necessariamente trazem só inseguranças, né? Trazem só riscos para os agentes. Trazem oportunidades também. E tudo que a gente está debatendo de hidrogênio verde hoje é um pouco proveniente, a corrida do hidrogênio verde hoje, ela é proveniente lá também do problema que você começou a ter na Europa de possibilidade de falta de gás. Então, essa corrida aqui também tem a ver com aquele choque, mas tem a ver com um choque ruim, obviamente, mas que foi um choque externo que trouxe algo positivo. Aí eu tenho outras propostas, que eu não deixei de falar da harmonização setorial. Aqui eu estou falando de uma consulta pública do Ministério de abertura do Mercado Livre. E aí, em agosto de 2022, eu vou ter uma outra grande mudança no setor. Por quê? Ao longo desse tempo aqui que eu estou discutindo, né, os 200 gigas de eólicas e de solares que entraram, né, e que até o André apresentou ali algumas mudanças, começou-se ao regulador a entender que ele precisava resolver esse problema. E aí, quando o regulador começa a querer resolver esse problema, ele começa, talvez, a pesar um pouco a mão aqui, pesar um pouco a mão ali. Isso não é, foi como eu falei, né? Não é culpa dele, é função dele. O regulador, muitas vezes, ele precisa e ele toma uma linha de raciocínio que, quando ele toma essa linha de raciocínio, ele acaba pesando a mão de alguma forma. E aí, aqui em agosto de 2022, a gente começa a ter algumas mudanças que não eram esperadas pelos agentes, tá? Antes disso daqui, a gente teve um decreto que eu acabei nem colocando aqui, que permitia que você não colocasse uma informação de acesso no sistema, e aí, na verdade, o regulador veio aqui em agosto e mudou, obrigando a gente que não tinha informação de acesso a colocar um termo. Só que esse termo não é muito legal, assim, pra gente. Então, assim, foi mais uma coisa regulatória que ela veio de uma forma um pouco de cima para baixo, em função de todo o momento que a gente estava vivendo. Em novembro de 2022, a gente vai ter ali mais algumas outras, né, consultas públicas e debates, né, proposta de regulamentação do Constrandorf de solar. Aí a gente tem ali, tá ruim até para mim, gente, desculpa. Aí, em novembro de 2022, a gente começa a, de fato, tentar se antecipar para aquele problema que eu falei para vocês ali, que veio de 2022, 2023, que era a falta de margem. Como você teve aqui em março essa corrida, né, das outorgas, a gente que trabalha na regulação, a gente consegue traçar os cenários. A gente sabe, se eu tenho um gargalo nesse momento, passei desse gargalo, eu vou ter o gargalo no momento seguinte. Então, eu tinha um momento, gargalo no momento de eu pedir outorga, eu sabia que eu ia ter gargalo na margem. E ali em novembro de 22, começou-se a ficar cada vez mais forte a necessidade do debate de discutir o problema de margem que estava cada vez mais incipiente. E vieram algumas histórias bem fora da caixa, né? Ou seja, a questão toda de a fila de acesso hoje, ela faz sentido? Não faz sentido? O que os agentes pensam? Então, esses brainstorms, eles ficaram cada vez mais pesados e fortes dentro das empresas e dentro das instituições. E aí você teve ali, em novembro de 22, essa primeira consulta pública que debatia uma mudança estrutural. E quando eu falo de mudança estrutural, é mudança total mesmo, das bases. E aí previa-se uma possibilidade de um procedimento competitivo de margem, que é algo totalmente diferente daquilo que a gente estava acostumado. Mas a gente foi lá, área de regulação, vamos debater todo mundo, vamos estar por dentro do que está acontecendo e colocar nossas propostas. Em dezembro de 22, eu tenho, assim, sem esquecer, né? Eu até falei para vocês, Lastro Energia ficou um pouquinho esquecido, mas aí ele foi lembrado ali em dezembro de 22, por algum motivo. Quiseram lembrar de Lastro Energia, mas não deu muito certo, não. Teve uma consulta pública do Ministério para debater Lastro Energia, trouxeram ali propostas mais detalhadas, mas, por enquanto, ainda é algo que está sendo
olhado lá para frente e depende também, obviamente, de uma mudança de um marco legal aí, de projeto de lei de modernização setorial. Agora a gente vai falar do ano de 2023, e o ano de 2023 está sendo um ano bem animado. A gente falou ali sobre a questão do acesso, mas quando a gente chegou aqui em 2023, a gente começou em janeiro, na verdade, alguns projetos começaram a ter ali antes, a partir de outubro do ano passado, de 2022, mas a partir de 2023 começou a ser em massa, algo como nunca antes visto, né, também, né, na história do setor. O ONS começou a negar os pareceres de acesso. E isso não era comum. O ONS nunca negou parecer de acesso antes, tá? A partir do final do ano passado. E isso causou uma comoção setorial gigantesca, porque o parecer de acesso assim, não adianta eu ter outorga. E eu tenho outorgas agora limitadas, né? Como o André estava falando, tenho outorgas limitadas, eu tenho prazo de 48 meses pela lei para entrar, eu tenho uma série de obrigatoriedades. Como é que eu chego lá agora e o INSS começa a negar meu parecer? E o INSS começou a falar, não, vamos sentar aqui todo mundo. Não tem mais acesso para ninguém. Eu não tenho escoamento no setor. Eu estou fazendo um planejamento. Quando eu chego na hora real do meu planejamento, entrou mais um monte de projeto que eu não consigo mais prever. A mudança de você planejar o setor de mercado regulado, passando para mercado livre, leva a esse tipo de problemática. Então, o planejamento ele fica mais difícil de ser acertado. Então, a gente, em janeiro de 2023, começa a ter essa negativa de acesso em massa. E isso aqui começa a fazer uma corrida, né? Ou seja, se o meu procedimento competitivo de margem estava sendo discutido lá no final de 2022, ele estava sendo discutido como algo que iria colar. Mas se eu não tenho margem, eu vou fazer leilão de quê? Né? Então, você começa a ter que rediscutir tudo. Então, peraí, vou rediscutir o que eu já estava discutindo. E aí, a gente começa a misturar as coisas. Eu começo a misturar, peraí, mas e aí eu vou ter uma autorização, eu vou ter o acesso, o que eu vou fazer primeiro? E começa... Quem aqui participa dessa associação sabe que a associação a gente passa o dia inteiro em call discutindo, é uma brigarada, cada um entende uma coisa diferente. Em abril de 23, a gente teve essa segunda fase da CP 52, que era uma consulta pública que debatia talvez essa mudança de fases. Eu primeiro buscar acesso ao sistema de transmissão para depois buscar uma autorização. Em maio de 23, eu vou ter a discussão que é proveniente lá daqueles 200 GB. Tudo isso daqui acaba sendo proveniente daqueles 200 GB lá de março de 2022. Eu começo a falar, eu não tenho margem. Aí quando eu falo assim, eu não tenho margem, então o que adianta ter 200 GB de outorga? Se eu não tenho margem, eu não vou colocar essa outorga para frente. Então, a ANEEL, eu vou trabalhar, e aí a ANEEL você começa a ter esse contato com os técnicos, você começa a sentir isso. A gente tem que falar assim, ANEEL, a gente quer, são pessoas que estão trabalhando até meia-noite, 1h da manhã. E eles estão pensando assim, para que eu vou te dar autorização? Você não tem acesso. Então, você começa a repensar tudo. E aí você começa nesse debate, nesse desespero, e todo mundo querendo discutir, querendo chegar a um mínimo comum. E desde janeiro, quando o ONS começou a negar os pareceres de acesso, eu participei disso ativamente, lá em janeiro. Eu e um grupo de empresas, a gente começou a se juntar, e falou assim, vamos conversar e vamos pensar dia do perdão. Aí, nessas conversas, a gente começou, não, dia do perdão, e dia do perdão colou. E dia do perdão colou, e a gente está trabalhando desde janeiro na Beólica, né? A Beólica foi quem conseguiu levar esse assunto para frente, a gente começa a discute. Quando vem em maio de 2023, a ANEEL, nesse tempo todo discutindo e levando a proposta para a ANEEL aceitou. E a ANEEL coloca em consulta pública a ideia da anistia. Naquele momento ali, a gente falava muito só de dia do perdão, devolução de projetos, mas aí também veio com a história de regularização de cronogramas, que era um problema que a gente estava tendo passado, proveniente daquilo tudo ali nos anos anteriores. Quando vem em junho, eu ainda estava discutindo isso aqui. Quando a gente fala assim, uma consulta pública, ela não acaba ali. A consulta pública ela é proveniente de um debate que estava vindo desde janeiro, com uma proposta que os agentes trouxeram, levaram para a associação. Aí chega ali em junho, meu tempo está acabando. A gente ainda está na modernização. Aí, discutindo isso tudo, você está ali no meio do desespero e vem o pessoal, hidrogênio verde, você...
Peraí, calma aí, deixa eu tentar resolver aqui, eu não sei nem o que eu vou fazer com a minha margem, com o meu acesso, com os meus outorgas de agora, você está querendo falar de hidrogênio, mas tem que falar de hidrogênio, não tem jeito. Eu tenho que olhar para o curto, médio e longo prazo. Eu não posso ficar só olhando para o meu problema de hoje, eu tenho que saber o que vai acontecer amanhã. Mas tem uns dias que você fala assim, cara, não dá, a cabeça aqui vai dar tilt. Mas aí chegou em junho, a gente discutiu PID de hidrogênio verde, a gente voltou a debater o problema da TUST, regulamentação do fim do desconto, e a gente vai na animação. Aí, em julho de 2023, a gente teve a normatização da CP15, que é a anistia e regularização, e o dia 28/7 foi também o grande dia do setor, que foi o dia da anistia e regularização. Todo mundo ali colocar os seus projetos devolver, que deu lá naqueles de 15 a 20 GB, que o André estava falando na apresentação anterior de devolução de projetos. Isso resolveu margem? Até agora a gente não sabe. A gente não sabe, não temos ideia. Todo mundo que está lá na fila, a gente está na fila, tem um monte de gente na fila, e o primeiro projeto ainda não foi calculado. Por quê? Não acabou ali. A gente tem ainda todo um debate, todo um detalhe, um detalhamento. E aí, quando chegou aqui, gente, desculpa, realmente eu nem imaginei que ia ficar ruim para vocês verem, mas aqui em agosto de 23, a gente teve aquelas mudanças das normas que o André estava falando. Né? A mudança da resolução normativa de outorgas e a mudança de acesso. Chegou agora em agosto, você, agora muda tudo. Agora você vai fazer acesso primeiro. Porque não adianta, você tinha outorga. Aí agora, de fato, mudou. Só que, gente, não é um mudar simples, não. É um mudar com regulações anteriores. Se meu projeto era de antes, ele vai entrar agora, ele está em qual? E eu tenho um prazo ali que eu fico meio que no limbo, eu devolvo garantia de outorga, agora garantia de custo. Essa está valendo por 3 meses, mas é por 3 meses até... A gente ainda está num nível de discussão e de detalhamento que é quase que não tem fim. Toda vez que a gente tem uma lista de perguntas, né, o Matheus aqui na minha área, a gente faz uma lista de perguntas, quando a gente tem todas elas respondidas, surgem mais perguntas para serem respondidas e é quase que não tem fim. E a gente vai continuar discutindo isso por muito tempo, porque é agora que a gente vai sofrer, na prática, aquilo que a gente colocou no papel. E quando você começa a sofrer na prática, aí você vai ver realmente se precisa ajustar aqui, não precisa, o que eu preciso fazer, funcionou, não funcionou, aí você volta no debate, se tem que mudar ou não. Só que, não acabou por aí. Chega dia 15/8, a gente está discutindo outorga, está discutindo margem, está discutindo... E eu me lembro que, se eu não me engano, foi junho, eu fiz essa apresentação interna na Voltalia. Eu estava apresentando tudo e estava mudando. E aí eu lembro que eu virei pro Humberto, que é um gerente de OEM, eu falei assim, o próximo problema é com standoff. Se prepara. Eu não sabia que seria dia 15 de agosto. Eu imaginava, o próximo problema é com standoff. Se a gente está passando por tudo isso, o próximo problema é o próximo problema operativo. Estou com problema de desenvolvimento de projetos. Os problemas de construção eles vão continuar existindo, serão sempre os mesmos. Mas estou com problema de desenvolvimento. Agora o meu próximo problema vai ser operativo. Quando chega dia 15/8, eu tenho apagão. Aí começa apagão, mas peraí, apagão com excesso de oferta? É, apagão com excesso de oferta. Isso não é comum, ninguém nunca ouviu apagão com excesso de oferta. O que aconteceu? Congresso, ONS, 45 dias para determinar. Eu quero que você me diga o que aconteceu. E aí começa o bafafá do relatório, pós 45 dias, que o ONS vai lá, coloca que é um problema de modelos, né, de parametrização, de informação de dados que não eram exigidos e não eram colocados e que o mundo real não está igual ao mundo programado. Só que aí ele vem, coloca isso na RAP e coloca lá que tem distorção e necessidade de ajustes na informação de tensão, controle de tensão em reativos pelos projetos eólicos solares. Mas é óbvio que quem é contra as energias renováveis vai surfar a onda de falar, não, para de colocar eólica e solar, porque tudo isso aqui foi causado por elas. Então, assim, vai ter um monte de gente que vai surfar a onda e vai querer discutir e falar que a culpa foi nossa. Então, a gente está se preparando agora para o que está por vir. O que está por vir, no curto prazo, é isso daqui, principalmente. Margem, outorgas, desconto na TUST e construção. Isso daqui é o que vai ser debatido facilmente aí pelos próximos 2 anos, tá? Aí, obviamente, na margem eu tenho algumas definições. Definição de capacidade de margem, não temos ainda. Por quê?
15 a 20 gigas que foram devolvidos, não necessariamente é o que vai liberar de margem. Ele foi devolvido em um ponto, aquele ponto poderia já estar super esgotado. Então, existe toda uma avaliação posterior disso. E além desse entendimento dessa nova forma de conexão. Outorgas, eu preciso ainda entender tudo que vai acontecer nessa mudança que teve agora em agosto. Além disso, eu preciso entender esse detalhamento junto com outras etapas, e etapa de margem é uma delas. Desconto na TUST, definição da cobrança antes ou após 48 meses. Tá? Um debate muito intenso sobre quem tem direito a desconto na TUST. Além de debates setoriais sobre extensão de prazo, que ele foge a uma questão de regulamentação e passa a ser uma necessidade de política pública. Desenvolvimento de usinas no Nordeste leva a desenvolvimento da sociedade local. Então, acaba sendo um debate muito intenso setorial ainda. E o Konstantinov, que veio à toda aí nos últimos 2 meses, e a gente vai ficar bem forte nesse debate agora, porque a gente vai começar a intensificar o debate técnico sobre as regras de corte e também os debates setoriais sobre a eficácia dos normativos de ressarcimento existentes. E aqui, passando aqui só mais um minutinho, o que a gente ainda vai discutir no médio prazo e longo prazo? Tem coisa aqui que eu não botei. Tá? MRE, isso tudo vai ser rediscutido. O setor elétrico como um todo brasileiro ele vai ser rediscutido. Mas, principalmente, isso daqui, que é um ambiente de mercado e mecanismos de expansão, que é a abertura do mercado livre, estabilidade regulatória, os contratos existentes, etc., é meio que um período de transição que a gente vai passar para o novo mercado que vai vir no futuro. Mecanismos de formação de preço, vai mudar. A gente vai ter preço spot por oferta em algum momento. Vai demorar um pouco mais porque a gente tem, majoritariamente, grandes usinas hidráulicas no Brasil, mas isso daqui em algum momento vai vir. Alocação de custos e riscos. Tudo isso, a forma de contratação, ela foi muito boa para as renováveis, tá? Renováveis está aqui porque teve Proinfa e leilões regulados, senão a gente não estava do tamanho que está hoje. A expansão pelo Mercado Livre era recente. A gente só teve essa cadeia por causa de mercados regulados. Só que isso trouxe muita distorção de alocação de custos e riscos. Então, mudança na forma de contratação, aí entra lastro energia, né, serviços ancilares, essas coisas todas, está sendo discutida, talvez um pouco mais devagar, mas vai chegar lá. Inserção de novas tecnologias. A gente vai desenvolver mercados novos com a inserção de novas tecnologias. Também é uma questão temporal. Não tem como. Novas tecnologias estão chegando para ficar. Armazenamento por baterias, hidrogênio e eólicas offshore. Eólicas offshore, talvez um pouco mais sensível, um pouco mais de longo prazo, mas hidrogênio e armazenamento é médio prazo. E sustentabilidade dos serviços de distribuição. Não tem como, vai mudar. Vai mudar a forma que a distribuidora contrata, se é fio, se ela vai ficar só com fio, se a energia vai passar por um grande agente centralizador de contratos, enfim. Isso aqui tudo vai ser ainda discutido no médio e longo prazo. Porém, não sabemos ainda o quão rápido isso daqui vai ser discutido e se teremos novos choques externos que vão forçar a gente a trazer um assunto ou outro para mais rápido. Mas a gente ainda tem muito trabalho pela frente e vai ser bastante animado. A gente de regulação gosta bastante. Bom, é isso. Obrigada. Um bom evento aí para todos vocês.